Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Graça e paz. Vocês estão aí hoje ou não? Porque olha, um monte de gente não tá. Então quem tá tem que estar mesmo, para valer, né? A gente já sabe, mês de junho na nossa cidade tem um monte de atividades, e muito especialmente quando temos a festa da cidade. Hoje tá o encerramento lá ainda, né? Nós temos bastante gente trabalhando, outros passeando, é verdade. Então a gente sempre tem ausências. Então nós vamos orar, nós vamos cultuar ao Deus que nós estamos aqui. Vou convidar você para ficar em pé. E vou fazer outro convite. O pessoal que nas beiradas, se pudessem chegar para cá, já que nós estamos com tão poucas pessoas comparado aos outros domingos, né? Seria tão gostoso a gente conseguir adorar a Deus, ouvir melhor os irmãos, estar mais juntinhos. Então, tanto que você conseguir chegar para cá, é muito bom para a gente, muito bom mesmo. Então, vamos fazer isso. Mas vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Amém? É festa. Lá é festa da cidade. Mas aqui é a nossa festa. A festa que o Papai do Céu tem para fazer no nosso coração, na nossa vida hoje, agora e sempre. Por isso eu queria que você pedisse a Deus, que Deus falasse no seu coração, que Deus transbordasse a sua alma. E que você não precisa ficar olhando para o lado para saber quantas pessoas tem, ou quem veio, ou quem não veio. O importante é se você está aqui, se Deus vai ter morada no seu coração hoje. Essa é a presença mais importante, é do Espírito de Deus na sua vida, no seu coração. Vamos orar por isso? Pai, nós te louvamos e bendizemos, te agradecemos, Pai, muito, muito, por estarmos aqui hoje, pela saúde, pela graça, pela bênção, pela liberdade, por termos uma família em Cristo. É verdade, Pai, temos tantos irmãos que estão lá na festa da cidade, alguns trabalhando, outros passeando, e nós pedimos que o Senhor os guarde lá. Mas enquanto nós estamos aqui, desejamos demais adorar, cantar, ouvir a Tua voz. Fala conosco hoje, que a Tua presença seja a mais notória, que o derramar do Teu Espírito não dependa de quantas pessoas estejam aqui, mas que tudo o que fizermos, possamos fazer para a Tua honra e para a Tua glória, agora, nesse instante, nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Antes da gente cantar com os irmãos que vão nos conduzir, queria que você saísse do seu lugar, que você cumprimentasse o irmão. Fala, irmão, que bom que você veio, Deus abençoe, que gostoso ter você aqui com a gente, que alegria, que bênção a gente poder louvar a Deus juntos, em nome de Jesus, amém. Uma das coisas mais gratas para a igreja, em sermos igreja, é termos relações, é termos conexões, é sempre que tivermos oportunidade nós nos inteirarmos uns com os outros. Então faz isso em nome de Jesus, tá bom? Vamos cantar? Eu digo vamos cantar porque os irmãos vão cantar aqui e a gente pode acompanhar os irmãos. Mas a coisa mais gostosa e importante é quando a gente consegue cantar junto com os irmãos e enquanto cantamos, adoramos a Deus. Porque adorar a Deus não é cantar. Tem muita gente que acha que porque está cantando está adorando a Deus. Não, você pode só cantar. E você pode cantar bonito, inclusive, muito bonito e afinado, mas nem por isso significa que você adorou. Adorar é quando você ouve, você lê, você entende o que você está cantando, e aquela expressão do que você está cantando, você fala, Deus, é isso que eu queria ter dito, eu não consegui dizer, mas o autor dessa música está dizendo, eu agora estou afirmando junto, e aí você conecta o teu coração à mensagem que você está cantando. E aí você adora.
Você busca e fala com Deus. Então eu quero convidar você agora a cantar. E enquanto você canta, você adora a Deus junto com a gente. Tá bom? Vamos lá? Em nome de Jesus. Aleluia, graças a paz, igreja. Uma alegria para nós estarmos aqui nesta noite para louvar e adorar o nome do Senhor. Que o Senhor possa entregar o coração agora diante do Pai. De repente você não sabe muita letra, não tem intimidade com o hino, mas o que vale é o coração aberto e adorando ao Senhor no momento da nossa adoração aqui, amém? Vamos louvar com alegria. Pela fé, somos mais que vencedores. Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor.
Glória a Deus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, o lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, o lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Poderoso Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor. A bondade do Senhor é perfeita. Em todos os dias ela está conosco. Amém? Nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és
Pai, recebe a nossa adoração, Senhor. Unge as vidas que estão aqui, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. É tão bom a gente, esse hino praticamente virou um hino, né, agora ultimamente, de tão lindo que é e de tão cantado que é. Mas como a gente precisa lembrar realmente da bondade de Deus em tempos tão difíceis de tanta maldade. Como a gente precisa afirmar que Deus é bom e que Ele é fiel e que Ele cuida de nós, mesmo quando todas as circunstâncias dizem que não. E uma das coisas que a gente pode fazer, uma das melhores formas que a gente tem de adorar a Deus é não só falar que crê na fidelidade e bondade de Deus, mas entregar quando precisamos. Então eu quero fazer isso agora. Se você tem um motivo pela qual precisa descansar na bondade de Deus, confiar na fidelidade de Deus, vem aqui à frente que a gente vai orar nesse instante. Que a igreja vai orar por você, pela sua necessidade, para que o que a gente acabou de cantar agora, que a bondade do Senhor, ela seja manifestada na tua vida. Tem alguém que tem algum motivo, vem aqui à frente para a gente cantar, ou melhor, para a gente orar agora, né? E nós vamos orar. Pedir que Deus manifeste toda a bondade dEle, pedir que Deus manifeste toda a fidelidade dEle. Pedir que, como eu vou ver daqui a pouco, a gente vai meditar um pouquinho, que os nossos olhos consigam ver quem é maior. O nosso Deus é maior do que as nossas adversidades. Eu também creio nisso. E eu espero que você creia de todo o seu coração. Igreja, erga sua mão para cá. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui? Vamos orar por eles? Cada um tem o seu motivo. Cada um tem a sua manifestação. Cada um. E Deus conhece cada um deles. Vamos orar por eles? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, reunidos neste lugar, neste ambiente, reunidos em família cristã. Nós abrimos a Tua palavra e cremos nela. Nós cantamos cânticos maravilhosos, mas queremos declarar esses cânticos com as nossas vidas. E é por isso que esses irmãos e irmãs estão aqui à frente, como um ato de fé, entregando ao Senhor uma necessidade, uma angústia, um sentimento, um problema, uma adversidade, eu não sei. Mas cada um que está aqui à frente, ó Deus, de alguma forma está dizendo: Deus, eu preciso de ver a sua bondade, eu preciso de ver a sua mão estendida sobre mim, sobre a minha família, sobre a saúde, ou então sobre um amigo, um conhecido. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua bondade, na bondade do teu maravilhoso amor. Nós cremos que o Senhor é fiel acima de todas as coisas. Nós cremos e nos entregamos ao Senhor. Por isso agora, Deus, nós colocamos esses irmãos e junto deles os seus pedidos, ou as pessoas pelas quais eles estão aqui vindo interceder. Nós entregamos e nós confiamos na tua bondade. Nós confiamos no teu amor. Muito obrigado, Pai. Se manifeste na vida desses, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós cremos que Deus é bom. Queremos ou não? Deus é bom. Cremos, como cantamos, que Deus é fiel. Agora falta a gente dizer assim: eu creio que eu já fiz a coisa certa. Ou seja, eu creio que eu estou entregando a Deus aquele que pode fazer algo que eu talvez não possa. Então eu estou fazendo o meu melhor. Qual que é o meu melhor? Confiar em Deus. E quando eu entrego a Ele, eu deixo de segurar para mim. Eu digo: Deus, eu estou entregando para o Senhor, por favor, age. Você crê nisso? Então vamos dar uma salva de palmas maravilhosa para o Pai do céu. Falar: papai, está com o Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus.
Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Amém. Que Deus se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, por enquanto. Temos algum visitante conosco hoje? Temos alguma irmã? Por favor, fique em pé. Cadê os visitantes? Fiquem em pé, fazendo um favor. Ali nós temos, olha lá, 2 irmãs. Opa, agora que eu estou reconhecendo quem que é, que eu estou tão de longe, os campineiros, né? Olha lá, ó. Que coisa boa, prazer em revê-los. Mais algum aqui que nos visitam? Não? Muito obrigado pela visita, Mara e família, né? Dá um abraço, irmãos, aí perto, por favor, e dá uma salva de palmas para eles, dizendo assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Amém, amém. Deus abençoe, muito obrigado por estarem conosco, tá bom? Amém. Enquanto os irmãos vão cantar mais um cântico e nós vamos acompanhá-los, né? Os irmãos podem vir à frente e dedicar seus dízimos e ofertas, entregar ao Senhor. Bom a gente entregar a nossa petição, a nossa necessidade. Mas na Bíblia também, sempre que há um culto, Deus pede uma oferta. Deus pede, entrega o teu filho. Deus pede, entrega a tua vida. Deus pede, entrega a tua família. Entrega os teus bens. Todo culto é algo que ofertamos a Deus. E nessa hora nós temos a oportunidade de ofertar daquilo que Deus nos deu, de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor nosso Deus. Vamos, enquanto os irmãos vão cantar, aqueles que assim vieram e se prepararam para isso, por favor, podem entregar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Amém. Denis, vem aqui fazendo um favor, Denis. Bom, a Fabiola não tá, os filhos também não estão, né? Estão tudo arrumando as mudanças. Irmão Denis há muito tempo é membro da nossa igreja e desde pequeno nós o acompanhamos e passamos por muitas coisas, boas e ruins, mas já louvamos muito a Deus juntos. E ele veio me dizer aqui agora há pouco que ele está se despedindo da gente hoje. A esposa passou num concurso e vai trabalhar numa outra cidade. Eles resolveram ir para lá porque ele também trabalha viajando. Então, ele e família estarão se mudando. Apenas os filhos mais velhos vão ficar por aqui, os demais vão junto com ele. Mas a gente quer pedir que Deus abençoe essa nova jornada da vida dessa família que tem tanta história aqui junto com a gente. Histórias que Deus os fez chorar e que Deus os fez sorrir. E a gente quer agradecer por isso. Vamos orar por eles? Se você puder ficar em pé, fique em pé. E eu queria abençoar a vida deles que estão indo embora. Dessa forma, é verdade que vão estar aqui pertinho, daqui a pouco a gente vai se ver sempre, mas é verdade que estão se mudando. Então Deus sabe os caminhos. Vamos colocar diante dele. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, porque como cantamos aqui, Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da nossa história. E eu te agradeço pela vida do irmão Denis e toda a sua família. Tudo que nós passamos juntos, desde os seus tempos de adolescência, desde os tempos que o Senhor estava formando, depois formando uma família, e dessa família, Senhor, temos frutos tão lindos. Obrigado porque assim é feito a história do Teu povo, de famílias, de irmãos e irmãs, que com suas lágrimas, que com os nossos abraços nos unimos e pedimos a manifestação do Senhor sobre nós. E nós vimos isso na vida do Denis e da sua família. Nós agora queremos abençoar a ele, a Fabiola, os seus filhos que vão mudar-se daqui, os outros que vão ficar por aqui acompanhados dos avós. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, guardar, amparar, ministrar sobre a vida deles. E que Tu estejas dirigindo cada dia, cada momento, cada parte dessas vidas. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, querido. Deus abençoe. Pode sentar, queridos. Amém. Isso. Que bom que a gente tem história para contar, né? Quando eu digo aqui, talvez poucos sabem da história da família do irmão Denis, mas eu digo porque quando ele falou ali para mim, eu fui lembrando algumas coisas, né? Desde o tempo de namoro, depois casamento, depois encontros, desencontros. Na vida do Felipe, o filhão que vem aqui sempre dirigir a gente no louvor aqui, como Deus fez. E quando a gente vai lembrando das nossas histórias, da história da família, fulano de tal, beltrano de tal, ciclano de tal, a gente vê como Deus vai unindo as nossas famílias junto com as nossas histórias. E nos fazendo assim o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, porque Ele cuida de nós como pessoas, indivíduos, mas cuida de nós também como um povo, como família, como igreja, como sociedade, como nação. Deus sabe cuidar de nós. Amém? E eu quero ler com você hoje um texto que está lá em Apocalipse capítulo 1.
Eu li esse texto no meio da semana e já disse para os irmãos que acontece comigo aqui algumas vezes, né? E algo profundo toca na minha alma e eu não sei o porquê. Aí eu tento fugir, falo, não, eu não vou pregar. Por quê? Aí eu vou lá, faço uma pesquisazinha, né? E eu preguei nesse texto aqui de Apocalipse há um ano atrás, menos de um ano. Em agosto do ano passado eu preguei aqui em Apocalipse, capítulo 1. Mas aí a gente tenta fugir do texto, vai para outro, procura outra coisa, vai para um outro, vai para o outro. E nada, sabe que nada, aí até que a gente se curva e fala, tá bom Deus, entendi, é isso aí, não importa quantas vezes vai ser, é isso aí, beleza, bora lá. Eu queria ler com você e meditar num texto, porque diante de algumas dificuldades que eu vi essa semana, e diante de algumas coisas que eu comecei a pensar que estão acontecendo nas nossas sociedades, no nosso mundo, que eu fico pensando como será que a gente está vendo, interpretando, ou como que nós estamos, ou o que nós estamos ouvindo, ou se estamos ouvindo bem para discernir bem o tempo que estamos vivendo, as situações que estamos vivendo, as guerras que estamos enfrentando. Se estamos ouvindo os alertas que são nos dados. Essa semana, o submersível Titã, com 5 passageiros, né, mergulhou a quase 4.000 metros de profundidade e lá implodiu, afundou e os 5 passageiros morreram. Mas eu achei muito interessante quando perguntaram para o James Cameron, o diretor do Titanic, né? Ele fez 33 viagens lá para baixo. E aí perguntaram para ele o que ele achou que aconteceu. E ele disse assim, olha, para mim é simples. Aqui aconteceu pelo menos 2 coisas interessantes, ou melhor, aconteceu uma coisa 2 vezes. Foi dado avisos e os avisos não foram ouvidos. Em 1912, foi avisado a um capitão que havia icebergs e apesar de não ter lua clara, a noite estar escura, ele mandou acelerar o navio para chegar na hora. E porque não ouviu os avisos de quem estava perto dele, o navio afundou depois de bater no gelo. Agora, ele disse, alguém recebeu avisos inúmeros de diversos entendidos dizendo, olha, não é seguro fazer essa expedição nessa casca de ovo que você fez aí. Mas o cara falou, não, eu sei o que eu estou fazendo. E aí foi. Quando ele não ouviu os avisos que lhes foram dados, ambos, o primeiro naufragou e mais de 700 pessoas morreram. E o segundo acaba de naufragar no mesmo lugar, pelo mesmo motivo. Não ouviram os avisos. Às vezes a gente está passando por naufrágios na vida, ou por tempestades na vida, ou às vezes a sociedade está passando por momentos terríveis e temíveis, porque nós não estamos ouvindo bem, porque não estamos nos associando bem, e porque quando não ouvimos, não vemos. É isso que eu aprendi desse texto aqui, essa semana. Leia comigo alguns textos, ou melhor, alguns versículos de Apocalipse capítulo 1. Você lembra de Apocalipse? Há um ano atrás nós estudamos os capítulos 1, 2 e 3, sobre as cartas que Jesus escreveu para nós. Mas eu quero me deter a partir do versículo 9, o Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. O que é uma revelação? Revelação é mostrar aquilo que estava oculto.
é tornar visível aquilo que os seus olhos não estavam enxergando. Quando eu era adolescente, eu trabalhei num laboratório antigamente, né? Agora nem sei mais como que é feito, mas um laboratório de lugar que tirava fotos de uma loja de fotografias. E aí os fotógrafos tiravam a foto. A princípio eu comecei como cobrador, aí depois o chefe gostou um pouquinho e me mandou lá para o laboratório. E eu aprendi a fazer revelações. E eu pegava o filme, colocava numa cestinha, derramava no químico. Depois daquele filme, eu pegava um papel, tudo numa câmera escuro, que eu não enxergava nada, só os vultos das coisas. E aí colocava o papel no lugar certo, colocava o filme no outro lugar. E aí conforme a máquina passava, e depois eu passava nos 3 químicos que naquela época tinham que passar. E quando chegava o fim do processo, alguns minutos depois, aquele papel que estava em branco sai com uma fotografia. Isso é uma revelação. É algo que está sendo revelado, está sendo mostrado que os olhos nus não poderiam ver. Ou então o revelar é o tirar o véu, é mostrar o que está embaixo do alqueire, disse Jesus. O que está embaixo da toalha, da coberta, está escondido. O livro de Apocalipse é Deus mostrando aquilo que nós não conseguiríamos ver pelos nossos próprios olhos. E é por isso que Deus fala aqui a João dizendo assim: escreve as coisas que você viu, as coisas que estão acontecendo e as coisas que irão acontecer. Era Deus mostrando para João as coisas que já tinham acontecido ou estavam acontecendo, mas apesar de estarem acontecendo, João não estava entendendo. O que está acontecendo? Por que a gente está passando por isso? Por que eu estou aqui na ilha de Patmos? Por que apesar, nós vamos ler aí, por que apesar de eu estar fazendo a coisa certa, os maldosos estão fazendo a coisa errada comigo? Porque eu estou servindo a um Deus que é vivo, verdadeiro, justo, honesto, todo-poderoso, mas quem está se dando bem é quem está servindo o mal, é quem é enganoso, maldoso, perverso, corrupto. Por que os líderes que estão sobre mim, que são podres, estão se dando melhor na vida do que eu? João podia se perguntar isso, porque ele estava numa ilha, exilado por um imperador que queria ser Deus, mas que temia todo mundo. E porque ele temia todo mundo, ele mandava matar todo mundo que ele achava que não o trataria como Deus. Era alguém inseguro que queria ser Deus. Nós vamos encontrar um monte de situações assim na vida. E é importante então notar o que teve que acontecer com João e o que tem que acontecer comigo. Bom, primeiro tem que beber água para não acontecer igual domingo passado, né? Para não ficar sem a voz. Opa! E conseguir pregar para vocês, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Vamos ler? Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama. Eu estava exilado na ilha de Patmos. Por quê? Por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e eu me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e uma voz que dizia: escreva num livro tudo o que você vê. Envia aos 7 as igrejas das cidades de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Quando me voltei para ver quem é que estava falando comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé no meio deles havia alguém
semelhante ao filho de um homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro no peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. E a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas. E na sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. Sua face brilhava mais do que o sol em todo o seu esplendor. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva, versículo 19 diz assim: escreva o que você viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as coisas que acontecerão depois. Amém? Para fazer eu pensar mais ainda essa semana em como o mundo está vivendo uma turbulência e como essas turbulências são tão ilógicas e tão irracionais e podem mexer tanta coisa na nossa vida. Agora, anteontem, para ontem, uma revolta lá na Rússia. Os militares mercenários se levantaram, se ressurgiram contra o seu presidente, contra o governo, e estavam caminhando rumo a Moscou, e todo mundo ficou apreensivo. Todo mundo que eu digo é todo o mundo ficou apreensivo. Porque parece que para a gente não tem nada, nenhuma importância o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, na Rússia. Mas quando eu parei para ver alguns analistas que estavam acontecendo, dizendo: bom, primeiro, isso aí é aquilo que a gente já conhece, quando a coisa é feita por baixo dos panos, ou seja, quando a coisa é feita de modo irregular. Quem são esse grupo chamado Grupo Wagner? É um grupo que era pago para guerrear pela Rússia, mas que não era reconhecido pela Rússia, ou seja, eles faziam coisas erradas, eles entravam em guerras cruéis, que são proibidas pelas nações, que são adversas. Mas quando alguém vai culpar, diz assim: mas o Putin, que é o presidente, fala assim: bom, mas não tem nada a ver com isso, é um grupo lá, ó. É por isso que eles estão em diversos países pelo mundo. Ontem eu estava vendo, inclusive lá em Moçambique, onde eu fui. É um grupo de mercenários que entra em guerra só para ganhar dinheiro, pagos por governos cruéis para destruir outros governos cruéis e assim por diante. Mas, ou seja, é coisa ilegal, não é coisa lógica, óbvia. Mercenários. Pior ainda, que aí o cara se levanta e fala assim: não, mas o presidente da Rússia é corrupto, os líderes militares estão fazendo coisa errada e eu vou jogar tudo para todo mundo ver. E aí o pessoal fala: olha que ótimo, que até que enfim alguém vai tirar o Putin do poder. Aí um analista que estava ouvindo diz assim: bom, é verdade que o mundo não morre de amores pelo Putin. Mas se você parar e pensar que no lugar dele pode ficar um mercenário que não segue regras e que vai ficar na bolsa dele o botão de maior armamento nuclear do mundo. A Rússia tem muitas mais armas nucleares do que os Estados Unidos. Você já pensou um cara como aquele cara ficar no lugar do Putin, que a gente não gosta, mas que na realidade pelo menos ele segue algumas regrinhas. Esses outros nem essas regrinhas seguem. E aí, se você parar e prestar atenção, você fala: gente do céu, o que está acontecendo? O que pode acontecer?
E pode ser muito sério. Uma coisa assim acontecer do nada, e é verdade que foram lá, resolveram de um jeito, que ninguém sabe como vai ficar exatamente, mas que agora todo mundo vai ficar metendo o dedo para ver se não tem coisa pior acontecendo. Mas o que eu estou dizendo para você é que tem muita coisa que a gente não sabe que move a vida da gente. Que tem muitas lideranças, que tem muitos líderes, que tem muita maldade, que tem muita coisa feia sendo feita e que pode interferir diretamente na nossa vida cotidiana, prática, ou na nossa vida, seja a vida liberdade, seja a vida religiosa, seja a vida familiar ou qualquer tipo de vida. Esse é um exemplo, não estou dizendo que é o único, é um exemplo que aconteceu ontem. E que podia mexer em todo mundo. E me fez ficar pensando nisso. E aí eu tinha lido esse texto e me incomodou muito, porque parece que João está na mesma situação que eu e você. João já é um senhor idoso que andou com Jesus, aprendeu de Jesus, caminhou com Jesus, mas que agora já é idoso, já pastoreou algumas igrejas, continuava pregando o evangelho e pregando a palavra de Deus, e porque pregava a palavra de Deus, essa palavra confrontava contra o imperador, porque a palavra de Deus diz que nós só temos que adorar a um Deus, nós só temos que nos prostrar a um Deus, como Deus. E o imperador então chega e diz: não, eu sou Deus, vocês têm que devotar a mim toda obediência, vocês têm que obedecer a mim toda reverência, eu sou o Deus de vocês. E ele diz: não, a palavra de Deus não diz isso. E então no versículo 10 ele diz: olha, eu estou aqui em Pátimos, eu estou velho, eu estou idoso, eu sou pastor, mas eu estou preso. Eu estou exilado numa ilha pequenininha, rochosa, que não tem quase nada de atrativos, que foi usada como uma colônia prisional, como uma cadeia, para onde eram mandados prisioneiros perigosos, eram mandados prisioneiros que podiam colocar a segurança de Roma, o Império Romano em xeque, e de repente o pastor João é mandado para a ilha de Pátimos. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. E por quê? Porque ele testemunhava de Jesus. Qual é o crime dele? Pregar a palavra. Versículo 10. E testemunhar, falar de Jesus. Lá em Atos 4:20, ele declara para alguém que está dizendo assim: olha, se vocês falar de Jesus, eu prendo vocês. E o João então, junto com Pedro, levanta e diz assim: nos importa mais obedecer a Deus do que homem. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Agora, anos depois, ele é preso porque ele continuava a falar de Jesus. Se os crentes de hoje fossem presos porque não falam de Jesus, teríamos cadeias cheias. Mas poucos talvez iriam para uma cadeia se tivessem que escolher entre falar ou não de Jesus. Testemunhar de Jesus naquilo que falam, quando compram, quando vendem. Testemunhar de Jesus naquilo que escolhem como segmento da sua vida, naquilo que assistem nas suas TVs, naquilo que leem nos seus celulares, nas suas escolhas. Pouquíssimos talvez hoje escolheriam, acima de tudo, ser fiéis a Jesus. João escolheu ser.
E porque João escolheu ser, agora ele está preso. E esse é o sentimento que eu fico pensando, ele está lá preso e de repente, diz o versículo 9, ele diz assim, olha, eu estava lá preso, estava lá em Patmos, e aí ele diz, de repente, quem sou eu? Ele se apresenta aqui, que eu acho legal ele se apresentar, eu sou o João, eu sou o João. E acho bonito ele dizer assim, o eu sou o João, porque ele era uma pessoa simples, normal como qualquer um outro, ele era uma pessoa, mas além de pessoa ele diz, eu sou irmão, eu sou o João, que vou na mesma igreja que você, que frequenta a mesma célula que você, que tenho a mesma fé que você, eu sou irmão, eu tenho a mesma fé que você, eu compartilho e canto os mesmos cânticos que você, eu tenho o mesmo sentido de vida que você, eu sou irmão, eu tenho a mesma identidade doutrinária, eu acredito nas mesmas coisas que você, amém? Amém. É fácil ser irmão, é só escolher uma igreja, ver uma doutrina da igreja e dizer assim, eu gosto dessa igreja, ela é legal porque ela pensa assim, é joia porque pensa daquele jeito, beleza, eu sou o João e eu sou irmão, eu me identifico com vocês. Mas ele vai adiante e diz também, eu sou companheiro de vocês. E quando ele fala companheiro, ele não só diz assim, não, eu frequento a tua igreja, eu sou membro da tua igreja. Não, ele fala assim, eu estou junto, eu sou companheiro, eu sou comprometido na missão dessa igreja, eu sou companheiro naquilo que essa igreja escolheu ser e fazer. Eu não sou só irmão, eu não sou só identificado com vocês, eu também acompanho vocês, eu estou junto. Onde? Em 3 lugares ele diz. Primeiro, no sofrimento. Se você lembra que eu preguei 1 ano atrás, Apocalipse foi escrito para uma igreja que estava sofrendo demais. Sofrendo perseguição de governos, sofrendo injustiças internas, gente falando mal um do outro, sofrendo calúnias, você vai ver isso nas cartas que nós estudamos há 1 ano atrás. Uma igreja que sofre. Apocalipse foi escrito para uma igreja que sofre. Não era uma igreja que fazia festa todo dia, era uma igreja que tinha que correr, se esconder, era uma igreja que tinha que suportar, era uma igreja que ouviu muitas vezes o persevera, seja fiel, aguenta firme, irmãos. Porque não era fácil ser daquela igreja naqueles dias. E João diz, eu estou junto. Eu sou João, sou irmão, sou companheiro. Estou junto porque der e vier, não é só para a hora da festa. Pode contar comigo. Sou junto no sofrimento, mas o que mais? Sou junto no reino. É verdade, o imperador acha que é ele que manda, mas não, nós fazemos parte de um novo reino. Nós temos um novo rei. O nosso rei chama-se o quê? O nosso rei chama-se Jesus. Ele diz, eu sou companheiro do reino de Jesus. Nós temos novos valores. Nós não temos a moralidade do Império Romano. Nós não temos a imoralidade desses tempos. Nós não pensamos filosoficamente como os gregos. Não, nós não somos religiosos como os judeus, pela lei judaica. Não, não. Nós temos um novo rei. E eu estou junto. Eu sou companheiro com vocês no sofrimento. Sou companheiro com vocês para dizer, o meu rei, quem manda na minha vida é Jesus. E por fim, ele diz aonde mais? Na perseverança para a qual Jesus nos chama. O que é perseverança? Eu achei bonito esse termo aqui.
João fala assim: nós somos companheiros de perseverança. O que era perseverança? Era suportar pacientemente, sem revidar. 3 coisas que envolviam a perseverança. Olha, o pessoal está vindo aí para bater na gente. Pessoal, fica firme. Não desiste de Jesus, não. Suporte. Segundo, suporte com paciência. Aguenta, calma, vai passar. Eu não sei quando, mas vai passar. Tenha paciência. E terceiro, não revide. Não é mais olho por olho, dente por dente. Não é mais, já que eles cuspiram em nós, vamos cuspir neles também. Já que eles jogaram pedra na gente, vamos jogar pedra neles também. Não é, suportem em amor, como Jesus suportou e suportou até a cruz. Se preciso for, vá até a morte, seja perseverante. Amém? Eu acho bonito João se apresentar. Ele fala: eu sou irmão, sou companheiro no sofrimento, sou companheiro de um novo reino, sou companheiro na paciência, na perseverança. Se nós vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar o mundo como os outros querem que a gente mude, pela força. Não é mais por força ou violência, é pelo Espírito do Senhor. Não é pelo ódio, não é pelo poder. Nós vamos ganhar esse mundo. Como? Vamos eleger um presidente, deputados, senadores. A gente vai ganhar o mundo para Jesus. Não é o poder que ganha o mundo para Jesus, é o Espírito Santo dele. Não será pelo poder, pelo menos não o poder do homem, não o poder do dinheiro, não o poder político. E João se apresenta assim. E aí depois que ele se apresenta, ele diz: pois é, eu estou aqui em Patmos porque eu preguei a palavra e testemunhei de Jesus. E aí ele continua dizendo: olha, versículo 10, estava lá, preso, porque eu preguei o evangelho, porque eu era pastor, porque eu estava perseverando, porque bateram em mim e eu não joguei pedra em ninguém, porque mandaram eu adorar o imperador, e eu falei: não, eu tenho um Deus, eu tenho um rei chamado Jesus. E aí mandaram eu para Patmos. Estou eu preso aqui, exilado. E acho interessante que ele fala assim: era o dia do Senhor, e me vi tomada do Espírito. 2 coisas. Dia do Senhor aqui, desde lá de Atos, você vai ver os escritores considerando o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. O ano ou o dia Domini, o dia de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Então os cristãos resolviam se congregar, se reunir nesse dia, porque eles se lembravam que neste dia foi o dia que Jesus mostrou o seu poder sobre todos. Não quer dizer que esse era o dia de Jesus. Domingo é dia do Senhor. Tá bom, e os outros dias é de quem? De Satanás? É isso? Não, continuam sendo do Senhor. Pelo menos quem é do reino de Deus, de segunda a sábado, ou de segunda a segunda, de domingo a outra sexta da sexta, sei lá de quando, todos os dias são dias do Senhor. A identificação aqui era só para lembrar o dia que Deus manifestou o seu poder. Você entendeu ou não? E ele estava lá e dizendo: olha, domingo, o dia que eu lembrava que Deus manifestou o poder sobre toda a terra, sobre toda a carne, sobre todos os principados e potestades. O dia que os meus irmãos, enquanto eu estou aqui preso, quebrando pedra,
Os meus irmãos estão reunidos em alguma casinha lá em Éfeso, lá em Colossos, lá em Corinto, lá em Laodiceia. Os meus irmãos, companheiros estão reunidos. E ele então estava lembrando, hoje era dia de culto, era dia de reunião, era dia de encontro, dia de ceia, de partilhar o pão. As suas memórias lembraram, lembrar que era gostoso demais estar com os irmãos. Em segundo lugar, ele diz, no dia do Senhor, de repente vem depois. Ele fala, no dia do Senhor, estava eu lá e eu fui tomado pelo Espírito. Este tomado pelo Espírito também eu acho lindo a gente pensar, porque o tomado pelo Espírito é diferente do tomado por um Espírito. Tomado pelo Espírito de Deus não é igual a um endemoniado de Gadara, por exemplo. Aquelas pessoas que eram endemoniados, eles eram tomados por um espírito maligno e eles perdiam o senso de si mesmos. Eles não lembravam mais quem eram. Eles não faziam mais nada por escolha própria. Mas quando alguém é tomado pelo Espírito, e ele está dizendo aqui que o Espírito Santo de repente encheu o seu coração, encheu a sua mente. E olha só, preste atenção, ele já era pastor. Ele já tinha recebido o Espírito Santo lá em Atos 2. Aqui não é um batismo do Espírito Santo. Aqui eu fui cheio do Espírito, Deus se derramou. O Espírito Santo resolveu vir e tomar as minhas faculdades mentais e abrir a minha mente, ou abrir o meu coração, abrir mais os meus ouvidos para que eu pudesse ouvir o que eu vou ouvir agora. Quebra uma coisa, aquele negócio quando você fala assim, mas você foi cheio do Espírito, você foi batizado no Espírito, e daí? Quer dizer que você foi batizado no Espírito, você não precisa mais de mais nada? Precisa. Todo dia você precisa ser tomado do Espírito. Mas é verdade que você não vai ser todo dia. É verdade que a vida espiritual não é só ápice. Pelo menos a minha não é, não sei a de vocês. A vida espiritual tem dias fracos, dias que eu leio a Bíblia e não entendo muito bem, dias que eu não oro como eu devia orar. Não é verdade? Dias que eu sou mais propenso à tentação, dias que eu peco por qualquer coisa. Mas aqui, João está dizendo, naquele dia o Espírito Santo me tomou, me encheu. Aquele dia eu estava preenchido por Deus, eu estava todinho para Deus. E aí vem o que mexeu comigo. E ele diz, de repente. Eu gosto desse de repente, porque eu fico pensando, o que será que João ficava fazendo em Patmos? Bom, eu não sei se ele fazia trabalhos forçados, alguns dizem que não, por causa da idade dele, alguns dizem que ele só escrevia, compunha, ou então ajudava alguma coisa lá, ficava só na... Eu não sei, ninguém pode dizer com certeza o que João fazia lá em Patmos. Mas o fato é que ele tinha muito tempo para pensar. E acho que ele ficava pensando, Deus, por que eu caí nesse texto aqui? Porque essa semana eu estudei alguns salmos, os salmos chamados salmos precatórios. Salmo 69, Salmo 74, Salmo 77. Salmo 77, o salmista faz 6 perguntas para Deus assim, Deus, e aí, o senhor esqueceu de mim? O senhor resolveu que nunca mais o senhor vai ser bom? Deus, e aí? O senhor não está nem aí para mim, para a vida? O senhor escolheu não ser aquele Deus que eu conheci? E aí, Deus? Os outros vão continuar fazendo injustiça e cadê o Senhor? Ou como diz Abacuque, até quando, Senhor, você vai deixar esses caras fazer o que estão fazendo?
Até quando o imperador vai deitar e rolar? Até quando esses maldosos vão impetrar sobre a minha vida e eu vou sofrer por causa da maldade deles? Até quando, Deus? Existem muitos salmos assim. Essa semana eu estava lendo alguns deles. Lendo inclusive porque eu li um livro do Bonhoeffer. Bonhoeffer escreveu um livro Orando com Salmos. Sabe quem foi Bonhoeffer? Foi um pastor alemão. Pastor alemão, gente, viu? Não cachorro, tá? Foi um pastorzão alemão, dos bons, crente, que dizia para a igreja que a igreja estava errada em apoiar Hitler. E ele escreveu muito sobre isso, e ele foi contra muitas das igrejas dos seus dias, e ele foi profundo na sua teologia para dizer: vocês querem o poder, vocês querem se associar a quem está no poder, apesar de ele estar fazendo a coisa errada. Porque não sei se vocês sabem, mas lá na história alemã, grande parte dos alemães não sabiam exatamente o que Hitler estava fazendo com os judeus. E grande parte da igreja evangélica apoiou Hitler. Bonhoeffer foi contra. E 5 dias antes da guerra terminar, em 1944, ele foi condenado à morte. E morreu. E num desses salmos que eu estava lendo, que ele escreveu, ele escreve sobre o Salmo 73, ele diz assim: como é que eu posso orar como o Salmo 73? Pedindo para Deus destruir os inimigos, pedindo para Deus acabar com os meus adversários. Como que eu, como cristão, vou fazer uma oração dessa? E é lindo, ele perguntando isso, ele diz assim: um cristão pode orar esses salmos quando ele olha para Jesus. Porque em Jesus os nossos inimigos são vencidos. Em Jesus a ira de Deus recai, para que eu não fique com ódio dos meus inimigos como gente, mas só das coisas que eles fazem, não deles como pessoas. É muito difícil um trem desse. Só crente de primeira linha, eu não consigo entender esses caras. Estou longe disso. Porque eu ainda fico irado com muita gente ruim por aí. Mas João, eu acho que ficava lá pensando: e aí, Deus, quando você vai acabar com esse negócio? E aí? Estou aqui orando, estou te servindo e estou preso. Que negócio que é esse? E aí vem o de repente. Fui tomado pelo Espírito e de repente ouvi uma voz, diz ele, uma voz forte como um toque de trombeta, uma voz que ressoava, que fez ele tremer, uma voz rígida, tão forte que fez ele se mover. Mas o importante aqui é ouvir uma voz. A grande questão que João me faz lembrar aqui, eu vou mostrar para vocês depois, que é o mais importante aqui, é a quem a gente ouve quando a gente está passando por esses momentos de angústia, de sofrimento, de injustiça. Que voz que a gente ouve quando a gente acha que está sendo injustiçado, passado para trás? Que voz que você ouve quando você sabe que está sendo traído? No seu casamento, nos seus negócios. Que voz o seu coração ouve e você deixa ser ouvida quando você fica sabendo de alguém na igreja que não pensa como você, ou do pastor que não fez aquilo que você pediu para ele fazer. Qual é a voz que você ouve no íntimo do teu coração? Qual é a voz que fala mais alto? João diz: de repente eu ouvi uma voz. E ele vai explicar no versículo seguinte, olha lá, versículo 10, ele diz: olha, era uma voz, dizia, escreve num livro. Ele ainda só ouvindo, ele não voltou nada, ele só está ouvindo, e a voz fala assim para ele: escreve num livro tudo que eu vou dizer para vocês.
Escreve tudo que você vai ver a partir de agora. Escreve. Mas ele só está ouvindo a voz, uma voz que é forte. Ao mesmo tempo, lá no seu coração, ele não escreve aqui, mas ele está perguntando: quem é que está falando? Quem é? Quem é que tem uma voz forte no meio da tempestade? Quem é que tem uma voz de autoridade na minha vida diante das adversidades? Que voz é essa que fala como um trovão para mim? E aí a Bíblia diz que, versículo 12, quando eu me voltei para ver, quando eu voltei, olhei para trás para ver quem é que falava comigo, eu vi. João primeiro ouve, e ele fica tão curioso porque a voz é poderosa. Quer saber como é que é a voz do Senhor? Você vai ver no restante de Apocalipse, mas eu gosto do Salmo 29. A voz do Senhor é a voz que faz as águas se levantarem. A voz do Senhor é a voz que faz os animais se dobrarem. A voz do Senhor é a que quebra o monte no meio. A voz do Senhor é estrondosa, que quebra o que precisa quebrar. Ninguém fica de pé quando Deus levanta a sua voz. Ninguém ousa questionar quando Deus levanta a sua voz. E a voz aqui que João ouve não é uma voz mansa e suave, como Elias ouviu em 1 Reis 19. É uma voz poderosa. Mesmo que só ele tenha ouvido. Mas é uma voz que incomoda, que treme. E quando ele fica curioso e diz: deixa eu ver que voz é essa, deixa eu ver de quem é essa voz, deixa eu ver de onde vem esse poder, deixa eu ver de onde vem a autoridade, deixa eu ver. E ele se vira, e quando ele se vira, a Bíblia diz que ele vê. E o que João vê? Ou talvez antes de eu perguntar aqui, você está aí no texto, você vai ver. Se eu fosse João, eu perguntaria o seguinte, e eu pergunto para você: o que eu gostaria de ver? Quando eu me voltasse para aquela voz poderosa, quais seriam as visões que eu gostaria de antever? Bom, eu acho que João queria ver, e aí? Quem é que está no trono? E aí? Quem é que está mandando? E aí? Quando é que o imperador vai cair? Quando é que eu vou ser liberto daqui? E a igreja? O que vai acontecer com a igreja? De alguma forma, eu imagino que João se volta e ele quer ver o poder e a majestade que ele sempre pregou de Deus sendo revelado a ele, para ele e em favor dele. Mas o bonito é que quando ele se volta para trás, a Bíblia diz que ele vê 7 candelabros e em pé no meio deles tem alguém semelhante ao Filho do Homem. No restante, versículo 20 e diante, você vai ver que os candelabros eram a igreja e esse Filho do Homem era uma expressão profética que está lá do Velho Testamento, em Ezequiel, em Daniel, fala de Jesus. O que Daniel viu no meio daquele tumulto todo? Ou melhor, o que João viu no meio daquele tumulto todo? Ele olha para trás e ele vê 7 candelabros. E no meio dos 7 candelabros, Jesus está em pé. E a revelação maior e primeira do Apocalipse é: quem é Jesus? Eu falei para vocês isso aqui há um ano atrás, então eu não vou nem me deter, mas olha aí o aspecto que é apresentado de Jesus. Versículo 12. Alguém que é semelhante ao Filho do Homem, ele vestia o manto comprido. Manto comprido significa autoridade, com uma faixa de ouro, quer dizer, como quem se fosse coroado e fosse nomeado rei sobre o seu peito. A cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã e neve. Olha aqui, ó. Tá vendo? Significava
sabedoria. No Velho Testamento, as cãs, os idosos, significavam que eles eram sábios, juízes, sabiam sobre vida. Mais do que isso, eles tinham, seus olhos eram olhos como fogo de chama. Quer dizer, ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. O seu pé era como bronze polido, refinado como uma fornalha, e a sua voz ressoava como fortes ondas do mar. Na sua mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Ele é aquele que vai fazer justiça. Pode ter certeza que ele vai fazer justiça. E eu gosto dessa expressão, finalzinho do versículo 16. E a sua face brilhava mais do que o sol do meio-dia em Santa Fé do Sul, no mês de janeiro a março. É pouca coisa? Não é não. A face dele brilhava mais do que o esplendor do sol na sua apoteose. O que João viu? João viu Jesus em toda a sua autoridade. E a primeira visão de João, e é única aqui no texto, vai acabar daqui a pouco. Jesus não está explicando para ele como é que vai acabar as guerras, como é que vai acabar as injustiças. Jesus não fala para Pedro, ou melhor, para João, quando é que a igreja vai se levantar, quando vai ser coroada. João não fica sabendo aqui quando as perseguições vão encerrar. João não fica sabendo quando as tragédias vão acabar. Não. A primeira grande revelação e a mais importante de todas, e depois todo o livro do Apocalipse vai vir em consequência dela, é que João está em Patmos, exilado injustamente, porque ele estava fazendo a coisa certa e fizeram a coisa errada com ele. A injustiça do mundo e a maldade. E havia um rei que queria tomar o lugar de Deus. E quando João ouve uma voz, a Bíblia diz, ele ouviu a voz. E quando ele ouve a voz poderosa de Jesus, cheia do Espírito, ele se vira e ele não vê o que eu gostaria de ver e você gostaria de ver. Ainda não, ele vai ver isso talvez lá do capítulo 15, capítulo 12, capítulo 18. No capítulo 22 ele vai ver a eternidade, Jesus reinando sobre todos. Mas por enquanto o mundo é mundo, e enquanto as guerras continuam sendo guerreadas, enquanto imperadores continuam sendo ruins, enquanto presidentes, governadores continuam sendo perversos, corruptos, enquanto pastores, padres, religiosos continuam enganando, enquanto pais continuam estuprando os filhos, netas, enquanto aqueles que devem fazer o bem continuam fazendo mal, enquanto a maldade impera nesse mundo, João se olha para trás e ele não vê tudo acabar, mas ele vê Jesus no meio da igreja. E a mensagem é simples, o mal vai continuar aí, até o fim dos tempos. A injustiça vai continuar aí, até o fim dos tempos. Não esperem ter o poder do imperador. Não esperem derrubar os maldosos. Não esperem acabar com os injustos. Façam o que puder fazer. Mateus capítulo 6. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Sim, preguem a justiça. Falem do amor de Deus. Mas não vivam ufanicamente pensando que um homem, uma mulher, um pastor, um profeta, um presidente vai se levantar e o mal vai acabar. Não vai. Mas quando João se olha para trás, ele vê Jesus no meio da igreja. A igreja que continua como um candelabro brilhando, sendo luz para este mundo. E Jesus continua dizendo, eu tenho todo o poder. Eu tenho autoridade acima dos reis.
Eu tenho voz que manda mais do que os impérios. Eu estou com vocês. Essa foi a última palavra de Jesus em Mateus. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. E eu não estou prometendo que o mundo vai mudar. Eu não prometi para vocês que quando vocês entregarem a minha vida, a sua vida para mim, vocês não vão ter mais aflições. Não! João 14, no mundo tereis aflições. Mas eu estou com vocês. Eu estou com vocês. O que me fez pensar essa semana é: que voz que eu quero ouvir? A voz, ou o que eu quero ver quando me voltar? Eu quero ver o paraíso que os meus olhos gostariam de ver. Eu gostaria de ver só a música bonita e gostosa e não ver mais guerras, contradições, injustiças. Quem me dera. Mas Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu: eu estou no meio de vocês. Eu estou convosco. Continuem firmes, continuem, João, pregando, continuem falando da palavra, mesmo que presos. Continuem mesmo que injustamente sendo mortos, aprisionados, perdendo tudo que têm. Foi isso que aconteceu com a igreja lá de Hebreus. Leia o livro de Hebreus, você vai ver que os cristãos estavam perdendo tudo que tinham. Mas continuem confiando em mim. Porque eu sou a voz. E eu sou o rei que vocês precisam continuar vendo. Eu estou no meio de vocês. Para mim, essa palavra basta. E é o que eu vim dizer para vocês hoje. Eu queria dizer para vocês que, se orarmos bastante, nós vamos acabar com as injustiças sociais do Brasil. Quem nos dera. Eu queria dizer para vocês, se um dia elegêssemos, como já prometeram, mais deputados evangélicos, aí a gente vai ter leis mais justas. Não, nós tivemos anões do orçamento, todos eles com dinheiro escondido na cueca e na Bíblia. Eu queria dizer para vocês que a vida vai melhorar quando você vier para a igreja, mas não, pode ser que ela piore. Pode ser que ela piore de verdade. Porque a todos que resolverem seguir, como João disse, o reino de Deus, vai ser muitas vezes tido por inimigo do reino deste mundo. E daí? O que João vê é só o comecinho, e depois todo o Apocalipse vai se desvendar para ele dizendo: essa é a história, eu estou com vocês. E por enquanto o mundo é desse jeito aí, vai continuar assim. E vai piorar um pouquinho antes de melhorar. As guerras vão ser um pouquinho piores. As dores vão ser um pouquinho maiores. Continuem firmes. Porque haverá uma eternidade. E na eternidade, a justiça de Deus será plena. É isso que eu tenho para você hoje. Que assim nós possamos crer, seguir. E que possamos ouvir a voz poderosa de Jesus e vê-lo. O quê? Sempre. Onde? No nosso meio. Eu não sei o quanto estamos sofrendo, eu não sei o quanto estamos nos alegrando, mas Deus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. E é Jesus do nosso meio que vai fazer diferença. Amém? Fique em pé e vamos orar. Domingo que vem nós vamos ter um culto diferente. Um culto que nós vamos agradecer pelo aniversário da nossa cidade, vamos orar pelas autoridades da nossa cidade, e convidamos também autoridades
de prefeituras do lado nossa aqui, da nossa região. Queríamos fazer hoje, mas é óbvio que hoje, porque temos a festa, ninguém viria. Mas nós resolvemos fazer domingo que vem. E vamos fazer. Um culto onde queremos pedir que Deus se manifeste, inclusive na vida da nossa cidade, dos nossos governantes. Mas como é que Deus vai fazer isso? Em nós, através de nós. Nós somos os candelabros acesos, que Jesus vai continuar no meio. Nós somos a luz deste mundo. Vamos orar e pedir que Deus nos dê essa sensibilidade. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é Deus, Senhor de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é Rei, inclusive da minha vida. E, ó Deus, há tantas vozes no mundo de hoje. Eu gostaria tanto de ouvir sinais de paz. Eu gostaria tanto de ouvir falas de alianças, pactos graciosos de alegria. Mas o mundo tem mostrado que tantas coisas adversas acontecem. Mas eu quero ver o que João continuou vendo ali. Jesus no meio da igreja. Que a igreja fique firme em meio a dias maus. Que a igreja continue brilhando em meio das trevas. Que a igreja continue sofrendo, se preciso for, mas suportando perseverantemente, com paciência e sem revidar. Porque é isso que Jesus fez. E é isso que eu espero que o Senhor nos faça ser, uma igreja que brilha, como Jesus brilhou no meio das trevas. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser e permitir, aqui estaremos de volta. Vai na paz.